Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live pela conta do Centro Espírita Nosso Lar. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Sueli e por todos os amigos do Nosso Lar. Sempre é um prazer imenso estar com vocês. Mas antes de nosso boa noite, está todo mundo entrando. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mas antes da gente começar a live de hoje, que é Infância, Juventude e Educação Familiar o tema, eu vou fazer a leitura de uma mensagem, em seguida vou fazer a prece para que a gente possa se harmonizar. E a mensagem que eu vou ler é de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles no livro A Psicologia da Gratidão, psicografada por Divaldo Franco. E o que Joana vem falar para nós em relação à educação? Ela diz assim: a educação, no seu estado lato, está reservada à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade. Sendo a educação o processo de criar hábitos saudáveis, não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando por meio dos recursos poderosos de que se forma, especialmente pelo sentido de amor e de dignidade de que se reveste. Então, depois da gente ler essa mensagem tão bonita de Joana, boa noite, Sueli. Eu gostaria de convidar todos que estão aqui agora ao vivo e aqueles que irão assistir depois essa live que vai ficar gravada, para que todos nós nesse momento possamos nos concentrar, aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, só para que nós possamos ter uma melhor concentração. Eu faço esse convite, não como um ritual, mas só para que possamos nos conectar e nos afastar de qualquer distração interior ou exterior, e somente nos conectar para receber todas essas bênçãos de luz e de amor que estão caindo nesse momento sobre nós. Que possamos nos conectar ao Mestre querido, aos benfeitores amigos que nos acompanham nesse momento, e agradecer imensamente por todo o auxílio e o amparo que temos recebido, por estarem sempre conosco, nos intuindo, nos aconselhando, nos esclarecendo e nos dando a força e a coragem de que necessitamos para continuar a nossa jornada. Agradecemos imensamente o amor incondicional e a misericórdia profunda, e por estarem sempre do nosso lado, principalmente naqueles momentos de maior dificuldade. E pedimos auxílio nesse momento, nessa noite de hoje, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber todos os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Nos auxilie, Mestre querido, benfeitores amigos, para que possamos internalizar todos os ensinamentos de luz, colocar no nosso íntimo, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco nesse instante, nos amparando, nos auxiliando, porque precisamos muito desse auxílio e desse amor. E nesse momento pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Então, minhas amigas, meus amigos, boa noite a todos que entraram nesse momento. Depois temos feito a leitura da mensagem de Joana de Ângeles, tão profunda, tão bonita, e a prece. A gente vai começar hoje a live Infância, Juventude e Educação Familiar. É um tema fundamental, muito importante, e agradeço muito a Sueli e aos amigos do Nosso Lar por terem me entregado esse tema. Porque Joana de Ângeles, eu sempre gosto de trazer Joana de Ângeles, especialmente nesse tema,
vem falar da importância da educação na infância, de que esse período da nossa vida é fundamental para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa ter equilíbrio. Então, a forma como a gente recebeu a educação na infância vai nortear o nosso caminho, vai nortear a nossa adolescência, juventude, a vida adulta, toda a nossa vida, toda a nossa caminhada aqui na Terra. Então, por isso que é muito importante a forma como as crianças são educadas, a forma como essa educação infantil ela é feita, de que maneira, que instrumentos são utilizados e como que ela acontece. E Joana de Ângeles vem falar especialmente da importância de que essa educação seja feita de uma maneira amorosa. Porque na sociedade em que a gente vive, a gente está num planeta de provas e expiações, e nós espíritas sabemos disso, nós vivemos numa sociedade ainda muito intolerante. Então, como nós vivemos numa sociedade muito intolerante, a intolerância ela não aceita o erro, o equívoco, as imperfeições. Então, a gente vive numa sociedade imperfeita que quer a perfeição, que quer aquilo que é perfeito, que não admite equívoco, que não admite que aconteça nenhum erro na caminhada, no caminho. Tanto de ações, quanto de comportamentos, quanto de sentimentos. Então, quando nós somos crianças, muitas vezes nós recebemos uma educação para que nós sejamos moldados a ter um comportamento que é considerado ideal. Geralmente para a gente se comportar melhor. Geralmente para a gente ser bem educado, bonzinho. E muitas vezes para a gente não dar trabalho. E essa educação, ela tem uma boa intenção. A gente sabe disso. Nossos pais nos educaram dessa forma e muitas vezes nós educamos os nossos filhos dessa forma. A intenção, ela sempre, ou na maioria das vezes, muito boa. Mas a forma em que é feito isso é que é o grande detalhe, a gente precisa compreender isso. Como que essa criança está recebendo essa educação numa sociedade extremamente intolerante, sendo que ela é imperfeita? Porque nós somos imperfeitos. Nós trazemos imperfeições gravadas no nosso perispírito, na nossa mente inconsciente e subconsciente de encarnações anteriores. Porque ainda estamos no processo de transformação para que a gente possa chegar na perfeição, mas nenhum de nós chegou ainda. Então todos nós temos ainda comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções imperfeitas. A gente sente tristeza, raiva, mágoa, orgulho, egoísmo, todos nós. Desde a infância, porque a gente não nasce na infância, a gente não nasce quando a gente nasce naquele momento, na gravidez da nossa mãe. A gente sabe quanto espírito que a gente tem muitas encarnações anteriores, que essa é só mais uma vida que nós temos. Então a gente há muito tempo vive, há muito tempo que a gente vem passando pelas encarnações, vivendo e revivendo. Então a gente não surgiu do nada agora. Então a gente tem uma bagagem, como a própria Joana fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós temos luz, qualidades por sermos divinos, filhos de Deus, origem divina, mas também muitas imperfeições. Então todos esses sentimentos e todos esses comportamentos de raiva, de tristeza, de mágoa, de inveja, de orgulho, de egoísmo são naturais. Mas a nossa sociedade por ainda está muito pautada no parecer, na impressão que eu passo para o outro. Ainda tem uma necessidade muito grande de que a educação seja pautada na perfeição. Então, quando a gente vê a criança com uma certa tendência de encarnações anteriores, e aí no nosso caso, porque a gente acredita na reencarnação, mas quando a gente vê uma criança com uma determinada tendência, se ela sentir muita raiva, se ela sentir muito ciúme, se ela é extremamente egoísta, orgulhosa, isso incomoda muito a todos nós. A grande maioria de nós, ou no geral. Muitas vezes não é bom generalizar, mas a gente vive numa sociedade que no geral é muito assim. Então se tem uma preocupação muito grande com aquela criança e uma não aceitação do sentimento negativo, do sentimento egóico que ela carrega. Então quando se vê uma criança tendo um determinado comportamento, tendo determinado sentimento, extravasando esse sentimento no comportamento, se tem uma angústia muito grande dos pais e também da escola, da sociedade como um todo, para que aquela criança seja moldada para ter um comportamento e agir de uma forma, se a gente for analisar, até adultizada. Então a gente quer que aquela criança se torne um mini adulto. Que ele tenha um comportamento, apesar de criança, um comportamento já de compreensão, de educação na nossa ideia de que é ser tranquilo, silencioso, respeitoso, não bagunçar, não quebrar nada.
não extravasar o sentimento, ser contido. Que é muito o que nós fazemos quando nós nos tornamos adultos. Então a gente tem um comportamento, digamos assim, muito polido. Porque foi isso que a gente aprendeu, foi isso que a gente desenvolveu enquanto criança. A gente aprendeu a se tornar bem educado. Meninas e meninos muito bem educados. E como a gente já falou, a intenção é boa, a intenção sempre é muito boa. Mas a forma como isso é feito é que precisa ser transformado. Joana de Ângeles vem falar para cada um de nós. Por quê? Porque muitas vezes todo esse comportamento e sentimento que é natural do ser humano, porque a gente é um ser humano, todos esses sentimentos egóicos, negativos, são naturais. Então esses sentimentos, essas emoções, esses comportamentos, eles são reprimidos muitas vezes. E a criança se sente sufocada. Então toda vez que ela extravasa um sentimento, uma emoção e age de uma forma egóica ou de uma forma dita negativa, imediatamente alguém já chega e fala: isso é feio, você não deve agir dessa forma, isso não é correto, que é uma palavra que é muito usada, isso não é certo, você não deveria estar fazendo isso, menino bonzinho, menina boazinha não faz isso. E aí muitas vezes também, com toda boa intenção do mundo, papai e mamãe falam assim: Deus não gosta de menino danado, de menina danada, de menina que bagunça, de menina que é traquina, digamos assim, que não respeita papai e mamãe. Então a criança tem a tendência natural de, quando vê aquela ação, aquele sentimento, de sentir o quê? Vergonha, de sentir culpa e de querer negar. Ou seja, se eu tenho esse comportamento, esse sentimento, essa emoção, e papai e mamãe, a sociedade, a tia da escola, todo mundo está dizendo que isso é ruim, e que Deus não vai me aceitar se eu agir dessa forma, e que eu devo me transformar, me modificar, a gente acaba negando esse lado, negando esse comportamento, esses sentimentos, essas emoções, sentindo vergonha, sentindo culpa, querendo tirar. Muitas vezes escondendo e guardando na sombra das profundezas do nosso inconsciente aquelas emoções negativas que a gente não quer nem perceber, porque a gente não deveria ter. Então a sociedade extremamente intolerante com o erro trata a criança que erra muito. Por que a criança erra muito? Porque é um ser humano e todo ser humano erra muito. De uma maneira muitas vezes implacável. Então a forma como a educação é feita é uma educação de exigência. É uma educação de cobrança e de intolerância consigo mesmo. Então desde a infância a gente aprende com a sociedade o contrário do Evangelho de Jesus. O contrário do que ele veio mostrar para nós, e como nós estamos numa palestra espírita, sempre a base é o Evangelho de Jesus. E qual é o Evangelho de Jesus e a informação básica dele? Misericórdia. Tanto que ele disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia eu quero e não oferenda. Ou seja, se eu estou em dúvida numa ação minha, se eu não sei muitas vezes como agir, sempre a minha ação precisa ser misericordiosa. A gente se lembrando do Cristo. Então Jesus veio apresentar para cada um de nós a tolerância ao erro, a tolerância ao equívoco, a tolerância aos sentimentos egóicos negativos, aos pensamentos egóicos negativos, às emoções egóicas e negativas, aos comportamentos e ações negativos e egóicos. Misericórdia, tolerância, perdão e acolhimento. Então a educação da infância e da juventude, a educação familiar pautada no Evangelho que Jesus trouxe para cada um de nós, pautada no Evangelho divino, deve ser uma educação de misericórdia, uma educação amorosa, especialmente amor incondicional. Porque quando Jesus vem mostrar uma sociedade para cada um de nós, uma sociedade amorosa, ele fala de amor incondicional e não amor condicional, que é muitas vezes o que a gente conhece na nossa sociedade. Como é o amor condicional? É um amor em que eu preciso ser ou fazer algo para receber e merecer. Então ele é uma recompensa, alguma coisa que eu sou ou que eu fiz. Esse é o amor condicional da nossa sociedade. Eu amo você porque você é assim, porque você agiu dessa forma. E geralmente na infância a gente recebe esse reforço. Essa ideia fica implantada na nossa mente. Que ideia? De que eu só vou ser amada se eu for ou se agir de determinada forma.
Então, se eu for uma menina comportada, se eu for boa, se eu sou boa e sou bem comportada, eu sou amada por Deus, por papai, mamãe, pela minha família como um todo, pela tia da escola, pela diretora, pela sociedade inteira no planeta Terra. Então eu preciso receber esse reforço para que eu acredite que eu vou ser amada. Mas o amor que Jesus veio apresentar para cada um de nós é um amor incondicional. E o amor incondicional não precisa que eu faça nada, que eu seja nada para que eu receba. Basta que eu exista. Então a condição de existência é suficiente para que a gente seja amado por Deus. Não precisa que nós sejamos nada, ou tenhamos feito alguma coisa certa ou não, para que nós sejamos amados por Deus. Mas a nossa sociedade, por conta da imperfeição e por não saber ainda agir dessa forma, transfere essa educação de uma forma diferente para a criança. Então a criança recebe uma informação completamente diversa, que é que o meu erro eu preciso reprimir, eu preciso modificar. Porque se eu permanecer com esse erro, eu não vou ser amada. E mais grave até, errar dessa forma tira o meu valor. E se eu continuar agindo dessa forma, se eu continuar tendo esses sentimentos, eu não tenho valor. Então, de certa forma, a gente tenta se moldar a essa realidade que é passada para cada um de nós. E nós deixamos o Evangelho de Jesus de lado. Porque o Evangelho é hábito. Joana de Ângeles vem falar, o próprio Emmanuel fala isso. Todos os ensinamentos do Evangelho são exercícios que nós precisamos fazer e repetir até nos habituar. Então, ama teu próximo como a ti mesmo é um exercício que eu preciso repetir constantemente até me habituar a agir daquela forma. Então, como desde criança eu recebo aquela informação, é assim que eu me habituo a ser alguém extremamente intolerante comigo e com o outro. Porque errar é extremamente negativo. Eu não quero errar de jeito nenhum, porque errar anula o meu valor e eu quero ser valorosa. Eu quero ser amada. Então eu não posso continuar tendo comportamentos que eu tenho e sentimentos que eu tenho. Então eu não transformo, eu escondo, eu reprimo e começo a me odiar. Porque o sentimento de culpa de Joana de Ângeles é ódio a si mesmo. E Jesus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Então a educação da infância, que começa na infância, precisa ser uma educação misericordiosa e de amor incondicional para mim mesma, para comigo mesma. Então uma educação ideal de Joana de Ângeles, de uma criança, porque quando a gente vem criança, a gente vem com a mente aberta. É fantástico isso que Deus fez. Que ação misericordiosa da parte dele a espiritualidade vem mostrar. Porque nós viemos como criança, ou seja, a nossa mente está toda aberta para novas informações, a espiritualidade diz. Então, que informações novas são essas? Deveria ser informação de misericórdia, de amor incondicional, de autoacolhimento e de perdão. Mas nós recebemos o reforço da intolerância ao erro, ao equívoco, da tentativa de perfeição sem sermos perfeitos ainda. Sendo que o ideal seria nós sabermos lidar conosco mesmo. Porque aí seria um acolhimento, misericórdia, perdão, auto-amor, amor incondicional e compreensão de si mesmo. E não a negação. Então, desde a infância a gente recebe esse reforço. E a gente vê isso na sociedade, a gente vê a nossa sociedade na atualidade, a dificuldade que a gente tem para lidar com o equívoco, mínimo que seja. A dificuldade que a gente tem para tolerar o equívoco menor que ele seja. Quanto mais um grande equívoco. Porque a gente não aprendeu isso no momento que a gente deveria aprender, que era na infância. Então é na infância que nós devemos aprender a nos tolerar, a ter misericórdia dos equívocos que nós percebemos em nós, dos erros, para que a gente possa ter dos outros. Então esse movimento é fundamental. Esse movimento é crucial para que a gente consiga ter uma juventude, uma adolescência mais equilibrada e um adulto psicologicamente equilibrado. Porque senão toda essa maneira de lidar, que, melhor dizendo, que foi ensinada para mim, eu vou replicar comigo mesma na minha mente. Então, por exemplo,
Se eu recebi o reforço na minha infância de intolerância aos meus erros, de intolerância aos meus sentimentos, de raiva, de mágoa, de ciúme, de orgulho, de inveja, se eu recebi esse reforço, todas as frases que foram faladas para mim, toda a educação que eu recebi na infância, eu replico mentalmente. E 24 horas por dia, eu vou repetir mentalmente em forma de pensamento toda aquela educação que eu recebi. Então se foi, não deve, é feio, você não deve agir dessa forma, menina comportada não faz isso. E muito mais, e às vezes muito mais violento e muito mais doloroso, isso vai ser replicado por mim 24 horas por dia, na minha mente, indefinidamente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para uma criança. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a informação que a gente transfere para ela, especialmente diante de uma ação equivocada da parte dela. Diante de um erro, diante de um sentimento que ela extravasa. O que a gente sabe da psicologia hoje é que é fundamental que haja um acolhimento daquela criança. E aí isso bate muitas vezes na nossa dificuldade de aceitar essa educação. Porque no fundo vem o sentimento de que é uma educação permissiva, em que se vai passar muito a mão na cabeça da criança e consequentemente eu vou crescer sendo um adulto que não tem limite, não tem controle, vou ser um adulto que passa a mão na minha própria cabeça e não tenho responsabilidades. Mas a psicologia, e Joana de Ângeles com a psicologia, mostra que isso é o contrário. Autoacolhimento não significa negligência em relação ao meu equívoco. Mas para que eu consiga modificar qualquer questão em mim, seja de ação, de pensamento, de sentimento, eu preciso colocar amor no movimento. Sem amor, sem acolhimento, fica muito difícil de eu ajudar qualquer pessoa, não fica? A gente sabe muito bem disso. E a gente recebe de Jesus a informação de que a gente precisa amar, auxiliar, acolher para que aquela pessoa possa se reerguer. Inclusive tem no Evangelho segundo o Espiritismo aquela frase que eu adoro: sede indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. A nossa amiga Denise falou tudo, concordo, tudo que até hoje eu passo, tento passar o máximo para as pessoas, reflexão de ensinamentos bons para a vida. Isso, minha amiga. Então a gente recebeu por muito tempo essa educação, esse rigor. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vem mostrar: sede indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. E a gente sabe muito bem disso em relação a qualquer pessoa, adolescente, adulto e criança. Quando nós aceitamos incondicionalmente e não fazemos nenhum comentário de reprovação, o que acontece? Se aproxima e ouve para que possa modificar e fazer melhor. Então não tem nenhum movimento de negligência em relação a sentimento, em relação a comportamento, mas de entendimento, compreensão e de acolhimento, porque só o amor transforma. E a gente não precisa provar muito ou ir atrás dessa prova para poder conseguir constatar que isso é um fato, que isso é verdade. E ela fala: a Denise, filho da cuidadora do meu pai, sempre passo para ele coisas boas. Ele disse: você é muito reflexiva. Isso, minha amiga, é muito importante que a gente transfira essas informações, porque muitas vezes isso é passado de pai para mãe. Como que eu vou educar o meu filho? Da forma como eu fui educada muitas vezes, a grande maioria das vezes. É muito raro a gente não replicar o comportamento. É muito raro a gente não agir da mesma forma. E o Igor está falando que falta indulgência. Exatamente. A gente precisa ter mais indulgência, a gente precisa olhar para o erro sem desespero. Porque o que é ensinado para nós é que o erro me define. Então, se eu tenho um filho e eu vejo que ele é extremamente zangado, que é uma palavra que a gente usa muito no Nordeste, ele é muito irritado e ele perde a paciência com muita facilidade, a gente se desespera. Porque a gente acha que a criança é aquilo que vai permanecer daquela forma. Então, a ação mais rápida que a gente tem é agir com firmeza. Muitas vezes fazendo com que aquela criança sinta vergonha e culpa do sentimento que tem. Mais uma vez trazendo a reflexão lá do início, a intenção, gente, é sempre boa.
E na maioria das vezes, nós como pais fazemos isso, ou tios, porque eu sou tia, com toda a boa intenção do mundo, porque a gente não quer que a criança se perca. A gente não quer que a criança se torne irresponsável. Só que aí a gente precisa de informação e de técnicas para a gente saber lidar, mas especialmente de amor e compreensão. Então o desespero de identificar aquele equívoco e achar que a criança é aquilo, que a criança é o erro dela, é o sentimento, a emoção que ela está extravasando, é que faz com que muitos de nós, em desespero, tenhamos uma educação ou entreguemos a eles uma educação repressora. Em que o tempo todo, não, você está fazendo errado, está errado, não deve ser assim. Em que não tem um cuidado para que tenha um acolhimento e um olhar mais apurado e amoroso do equívoco para ser transformado. Porque a criança replica o comportamento. Então, se ela reprime o próprio comportamento negativo e o erro que ela comete, ela vai agir dessa forma na adolescência, na idade adulta, e vai ser alguém que não sabe lidar com os próprios equívocos. Mas qual é o grande problema? O problema é que a gente erra o tempo todo. O problema é que errar é condição de aprendizado muitas vezes, ou não é? Para que eu aprenda alguma coisa, quantas vezes a gente errou? Quantas vezes a gente precisou errar para aprender? Qualquer coisa, gente, que a gente vai fazer, qualquer ação que a gente vai ter, a gente erra muito. Porque para a gente pegar o jeito, para a gente pegar a manha, como se diz, para a gente se tornar expert, a gente tem que repetir. E no processo de repetição, a gente erra. Então, se a gente vai aprender a dirigir, se a gente vai aprender a andar de bicicleta, se a gente vai aprender a mexer no sistema novo da empresa que a gente nunca viu, o que acontece? A gente erra. E quando a gente vem na infância como criança, a gente vem com essa ideia de que é natural errar. Como que a gente sabe disso? A criança quando vai aprender a andar. O que a psicologia mostra pra gente? Que quando a criança vai aprender a andar, ela cai e levanta. Ela cai, se machuca e levanta. Então, a gente já nasce com essa ideia de que errar é algo natural, faz parte do processo de aprendizagem e basta que eu faça de novo. Então, a criança ela não cai, se massacra, se culpa, sofre e começa a caminhar de novo. Não, ela nem sabe disso. Ela só entende que ela tentou, errou, faz de novo. Porque senão a gente não vai aprender. Então a gente já vem com essa informação gravada na nossa consciência. Mas o que acontece? Como a gente vem para uma sociedade que não sabe agir dessa forma, uma sociedade muito preocupada com o que é mostrado para o outro, com o parecer e com a perfeição, a gente não sabe lidar com o equívoco. E muitas vezes a gente sente raiva do erro. Errar é algo extremamente negativo para a nossa sociedade. A gente não quer errar. Tira uma foto, eu saí com o olho aberto ou de fechado, pelo amor de Deus, não publica essa foto, não posta na rede social, tô feia. Ju, mas tem uma que tá melhor, mas às vezes é um drama. Por quê? Porque não tá perfeita. Porque o meu cabelo não tá perfeito, porque a roupa não tá perfeita, porque nada tá perfeito. Eu não vou falar em público porque eu não falo perfeito. Eu não vou fazer uma prece porque minha prece não é perfeita. Ou seja, a gente tá o tempo todo evitando o erro. Porque a gente aprende desde criança a evitar o erro. Porque a criança precisa estar comportada, precisa estar quietinha, não se sujar, não quebrar nada, não bagunçar e nem sujar o chão, não riscar a parede. Já pensou? Uma criança. E a gente recebe essa informação. Muitas vezes o perfeccionismo está nos nossos pais porque receberam uma educação perfeccionista. Por isso que a gente precisa ter misericórdia com os nossos pais. Porque receberam uma educação como a que eles estão dando para nós. Uma educação pautada na perfeição. E a gente precisa tomar muito cuidado. A ciência comprova que para que a gente aprenda algo, o nosso cérebro precisa pegar a informação, digamos assim. Então eu preciso pegar a informação, ele precisa pegar, digamos assim, e fazer uma conexão neural. Então tudo que a gente sabe fazer, andar de bicicleta, tem uma conexão neural no nosso cérebro para isso. Então andar de bicicleta tem uma conexão neural no cérebro da Ju, porque eu sei andar de bicicleta.
Essa conexão neural, para ser feita, andar de bicicleta, eu preciso repetir, até ser formada a conexão neural. O meu cérebro é como se ele ficasse esperando para tentar entender o que ela está fazendo. Quando repete, pega. Então há uma conexão neural, eu aprendi. Por isso que a gente não sabe o momento que a gente não sabia e o momento que a gente passou a saber. A gente não sabe, né? Simplesmente a gente percebe que aprendeu. Por quê? Porque o cérebro fez a conexão neural. Então, gente, é assim com aprender a andar. Então a gente é bebê, não sabe andar. A gente vai aprender a andar como? Caindo e levantando. Ou seja, errando. Por isso que Jesus fala, misericórdia eu quero. Porque eu preciso ter misericórdia comigo quando eu estiver no chão. Quando eu cair. Para que eu me reerga e faça de novo. Mas a gente vive numa sociedade em que desde que a gente é bebê, a gente é moldado e educado para evitar o equívoco. Por isso que a gente não se arrisca muitas vezes. Porque a gente quer medir, calcular para ver se a gente vai já acertar. Só que é impossível a gente saber se vai acertar. Claro, se eu me preparei para uma coisa, a chance é muito maior de eu acertar. Mas tem coisas que não tem como a gente saber. Só se eu fizer. Então a gente passa uma vida evitando o equívoco, uma vida evitando aquilo que é dito feio, uma vida evitando o imperfeito, sendo que nós somos imperfeitos ou estamos imperfeitos ainda. Então aqui dentro de nós tem pranto e ranger de dentes na nossa mente. Não tem reino dos céus, misericórdia. Porque a nossa mente é implacável conosco. Porque se no momento em que eu quebrei uma xícara, aquilo foi o fim do mundo, e eu recebi uma informação de que eu sou muito danada, que eu faço tudo errado, que eu não devo errar, porque errar não é legal, e Deus, Papai do Céu, não ama a menina danada que quebra xícara, quando eu me equivocar na adolescência, quando eu fizer uma prova e tirar 5, eu vou ficar muito mal. Porque aquela prova me define. Então a gente acaba transformando o erro em quem a gente é. O que eu sou e o que eu faço se torna a mesma coisa. Então se eu erro, eu sou um erro, eu sou um fracasso. Fiz uma prova, todo mundo tirou nota boa, eu tirei 2. Uau, eu sou aquele 2. Eu sou uma fracassada. Porque a informação que a gente recebe na infância é essa. Errar é terrível. Errar é horrível. E você não deve errar. E se você errou, você é um fracasso. A gente aprende a se odiar. A gente aprende a se desprezar. A gente aprende a se abandonar. Porque a primeira pessoa que abandona a gente somos nós mesmos. Quando a gente erra. Como? Se julgando. Se condenando e se martirizando. Sendo que Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, autoacolhimento como a ti mesmo. A medida do amor que eu tenho pelo outro é o amor que eu devo ter por mim. Se Jesus pede misericórdia, Ele quer que eu tenha misericórdia comigo. E ter misericórdia comigo não é não perceber o meu equívoco, mas é aprender a lidar com ele. Porque se eu não aprendo a lidar com o erro na infância, eu não tenho equilíbrio emocional na adolescência, muito menos na vida adulta. Qualquer erro da minha parte, ou de quem quer que seja, vai ser um horror. Ou eu vou evitar muito, evitar me relacionar, acontece muito, porque se eu não me relacionar com as pessoas imperfeitas, eu não vou sofrer. Eu vou evitar viver. Ir para o meio da sociedade, porque eu não faço nada errado. Eu posso errar, eu posso me equivocar, e a gente não ousa. E Joana de Ângeles diz, o espírito imortal precisa ousar. Mas para ousar precisa ter confiança. E para ter confiança precisa ter amor. Para consigo mesmo. Para que eu possa me acolher no momento do equívoco. Para que no momento em que eu me equivocar, eu olhe para mim mesma, identifique onde eu errei para fazer de novo. E quantas vezes forem necessárias, de Joana de Ângeles, até acertar.
E é isso muitas vezes que a gente não aprende. E a gente vive numa sociedade em que a gente é moldado para ser cruel ou cruéis uns com os outros. A gente recebe aquela informação, a gente acaba se tornando cruel com a gente no momento em que a gente erra, a gente é cruel com o outro. Não aceitando nem nosso equívoco, nem o equívoco do amiguinho da escola, nem o equívoco do outro. Um exemplo bem simples, mas que demonstra isso. Quando a professora faz uma pergunta, deveria ser algo extremamente natural a gente querer responder. Mas a gente fica calado, porque se a gente abre a boca para fazer qualquer comentário e não é a resposta que a professora quer, todo mundo começa a rir. Todo mundo recrimina o equívoco. Ih, fracassado, porque errou. Errar é muito ruim. Errar é extremamente negativo. Eu não quero errar, você não quer errar, ninguém quer errar. Só que não dá para evitar o erro, porque a gente é imperfeito. A gente não sabe fazer tudo, e a gente não sabe fazer as coisas perfeitamente. Então, viver, só da gente estar vivo e agindo, significa que a gente vai errar. Então, se eu não sei lidar com o equívoco, eu não sei viver. Mostra a psicologia. Eu sobrevivo, porque constantemente eu me recrimino, constantemente eu sou impiedosa comigo mesma, constantemente eu me julgo e constantemente eu julgo o outro. Porque o que eu faço comigo, eu faço com o outro. A maneira como eu trato o outro é reflexo da maneira como eu me trato. Não tem como a gente ser amoroso com o outro e não ser conosco. A não ser que isso seja uma máscara temporária, mas se eu convivo 24 horas por dia com a pessoa, se eu adquiro intimidade, fica impossível, porque eu vou mostrar quem eu sou. Então é muito importante que a gente se perceba para saber se a gente está se tratando de uma forma misericordiosa ou olho por olho, dente por dente. E Emmanuel fala isso no Consolador. No livro Consolador, Emmanuel diz: o olho por olho existe para quem vive no olho por olho e dente por dente. Na mente. Então, se é assim que eu me trato, é assim que eu trato o outro, é assim que eu vou ser tratada. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque é atração. É uma lei de atração. Aquilo que eu faço comigo, que eu faço com o outro, acaba atraindo para mim. Então a gente precisa perceber que forma ou de que forma a gente se trata, para que a gente possa dar uma educação para uma criança amorosa, para que ela comece a olhar para si mesma de uma maneira amorosa, amor incondicional, para que ela possa se observar e, em identificando um erro, um equívoco, um sentimento egóico, um sentimento negativo, ela possa primeiro se dar amor, se acolher, identificar o equívoco para reparar e fazer novamente. Não é isso que Jesus está pedindo para nós 24 horas por dia no Evangelho? E o que a espiritualidade ensina no plano espiritual? Não é isso que a gente vê nos livros de André Luiz? Como que a espiritualidade trata cada um de nós? André Luiz se espanta porque não está acostumado com misericórdia, não está acostumado com compaixão, está acostumado com olho por olho, dente por dente, se espanta quando vê a espiritualidade tratando de maneira tão amorosa aquele que se equivocou. E aí o mentor fala para ele: não, André, foi só um equívoco. A irmã está equivocada, ela está cega, mas ela é um espírito imortal, essência divina, que agora, hoje não está enxergando, mas vai enxergar. Se não enxergar e acordar e despertar nessa encarnação, vai despertar em alguma encarnação. Mas ela não perdeu o valor dela porque errou. Esse é um grande ponto que a gente precisa conversar. Joana de Ângeles vem trazer. Nós não perdemos o nosso valor quando nós erramos. Nós não somos o que nós fazemos. Nós somos uma coisa, o que nós fazemos é outra. E nós precisamos nos tratar de uma maneira muito amorosa para olhar para o equívoco e refazer o caminho, refazer a caminhada. Como a criança que está aprendendo a andar, cai, se levanta e recomeça, a gente precisa fazer igual. Porque a gente vem assim, gente. A gente vem dessa forma. A gente vem com essa informação quando a gente nasce. A gente precisaria manter isso na educação dos nossos filhos.
essa maneira amorosa, misericordiosa de lidar consigo mesma. A criança cai, ela levanta com esforço e faz de novo. Errei, eu preciso ver onde para eu fazer de novo. Sem chicote, sem maltrato mental em relação a nós mesmos, sem culpa, sem desespero, sem culpar ninguém, mas aceitando a si mesmo como nós estamos. Eu preciso me aceitar, porque me aceitando, me acolhendo, me enchendo de amor, eu fico cheia de ânimo para reparar o equívoco. Porque aquela comparação, eu gosto muito de fazer analogia, porque quando faziam analogia no curso de economia, sou formada em economia, quando faziam analogia no curso de economia eu adorava, porque senão a gente não entendia. Então a mesma coisa de ter um tiro ao alvo, eu vou tentar acertar o alvo, pego o dardo para acertar o alvo, jogo, vai longe, nem chega perto. Na hora que eu erro, eu pego um cinturão, um chicote e começo a me macerar, a me machucar. É isso que a gente faz quando a gente erra. É isso que a gente faz quando a gente percebe uma ação, um pensamento, um sentimento equivocado. É isso que faz e que impede a gente de pegar o dardo e jogar. Medo de errar, medo de arriscar, medo de ousar, medo de tentar. Porque tem medo de fazer errado. E errar é muito ruim. Porque se eu errar, eu sou um fracasso. Se eu errar, anulo o meu valor. Porque a nossa educação, ela é baseada na perfeição e na negação do erro. E a gente precisa transformar isso e colocar Jesus na nossa vida, na educação, na infância. E colocar Jesus não é colocar religião. Colocar Jesus é colocar religiosidade, como diz a espiritualidade. Religiosidade e não regras, mas uma maneira amorosa de me tratar. Quando se fala em educação moral evangélica, se pensa em regras, mais regras para as crianças. Não se suja, não quebra, não corre, não cai, não pinta, não risca a parede. Sendo que a educação moral é a forma amorosa que a criança precisa aprender a lidar consigo para ter um coração misericordioso e tratar o outro com misericórdia. Um grande exemplo disso é Francisco de Assis, que por mais que tivesse um pai extremamente rigoroso e terreno, que era o pai que ele tinha, ele, por ser um espírito já bastante evoluído, a educação não corrompeu. E ele extremamente misericordioso, amoroso e tolerante com o equívoco. Como que ele tratava as pessoas? De uma forma doce e amorosa. Quando ele estava com os funcionários do pai dele, que era um comerciante, o funcionário virou para ele e falou assim: "Você é filho dele mesmo? Porque você é muito amoroso. Porque você tem misericórdia, compaixão e acolhe cada um de nós." Essa maneira é evangélica. Então a educação de Jesus em casa, a educação moral evangélica, que a doutrina espírita vem resgatar, porque é o cristianismo redivivo, é essa maneira amorosa, misericordiosa que nós precisamos nos tratar. Para isso, a gente precisa passar informação para a infância, a criança. Tratar e cuidar da criança de uma forma amorosa, firme. Firmeza não é rigor. Firmeza não é violência nem agressão. É amor. Dizer não de uma maneira amorosa. Por isso que Jesus diz: se ensina ou não, não é passar a mão na cabeça, mas é fazer com que a criança entenda que aquele equívoco que ela cometeu é normal, é natural. Porque ela ainda está assim. Mas o que ela pode fazer para modificar o comportamento? E podem ter certeza que ela vai modificar. Muito melhor do que esconder, do que reprimir e negar, porque fica sempre conosco. Aí a gente vai para a adolescência com aquela raiva que não foi trabalhada, vai para a idade adulta com aquela raiva que não foi trabalhada, porque a gente escondeu, sendo que a gente deveria olhar, acolher, identificar e trabalhar. E como diz Joana, para finalizar a nossa live de hoje, a live do Centro Espírita Nosso Lar, se eu não recebi essa educação enquanto criança, eu devo ser muito grata aos meus pais porque deram aquilo que eles puderam. E a gente tem compaixão e misericórdia porque a intenção foi boa. Mas eu agora vou me cuidar para que eu me dê a educação que eu não tive, sendo minha mãe e meu pai. Ela diz que nós precisamos ser nossas mães e nossos pais para que nós passemos essa educação amorosa agora para nós mesmos. Para que nós deixemos toda essa culpa, esse medo, essa angústia de lado, gente. A gente precisa trabalhar o alto amor.
do pensamento ao comportamento, porque aí a gente se liberta. E como Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Começando por mim mesma, identifiquei um sentimento, um pensamento, uma palavra, uma ação que não são aquilo, que não são ideais, que são egóicos, negativos. Eu observo sem julgamento. Eu sou um ser humano, sou espírito imortal, mas eu ainda sou aprendiz da vida. Aprendiz é aquele que não sabe. Eu estou no processo de aprendizado, e no processo de aprendizado eu vou errar. Onde eu errei? A gente se acolhe, observa e faz de novo, sem automassacre e autodesvalorização. Porque aí a gente vai longe. Como Maria Madalena, Pedro, Paulo de Tarso se equivocaram muito e receberam amor, compreensão e misericórdia de Jesus. Que a gente possa dar para as crianças acolhimento e entendimento para que elas possam se acolher com misericórdia, amor incondicional, se aceitar profundamente. Porque aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando elas olharem para qualquer pessoa se equivocando, o coração vai ficar cheio de misericórdia e compaixão pelo próximo. E a gente vai conseguir começar a colocar em prática o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo, pela atenção, mas não vamos ainda, porque vamos finalizar a nossa live de hoje com uma prece, que nós possamos nesse momento nos conectar com Jesus, o nosso mestre que nos ensina, e nós que somos aprendizes dele temos muito que aprender sobre o amor incondicional. Então convido todo mundo nesse momento a fechar os olhos, para quem se sentir à vontade para fazer isso, só para que a gente possa se concentrar e nesse momento se conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que estão aqui conosco nesse momento, e agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Mestre querido, benfeitores amigos, nos auxiliem na nossa caminhada aqui na Terra, para que possamos refletir e meditar em cima de todos os ensinamentos, colocar no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa mente, sentir internamente conosco e com todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E nesse momento, pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Muito obrigada por tudo, meus amigos e minhas amigas. Boa noite. Que Jesus esteja sempre na nossa mente e no nosso coração. Muita paz.